O tema dessa ministração hoje, eu confesso que fiquei na dúvida de como colocar um tema para essa palavra de hoje. Mas veio ao meu coração o tema que está aqui. Eu queria que você ficasse muito ligado agora, prestando atenção que nós vamos te passar. A vida que escolhemos viver é o tema dessa mensagem. A vida que escolhemos viver. Você sabe que chega uma fase da nossa vida, aí vão dizer, olha, o pastor vai falar. Chega uma fase da nossa vida que você fica mais maduro. Você fica mais pé no chão, mais seletivo. É verdade, é uma boa palavra. Você fica mais seletivo, você se aborrece menos. Você já não se importa tanto com tantas coisas. Quando a gente está assim, mais jovem, lá nos 20 anos, 25, você está, não, vou comprar carro, vou comprar casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, irmão, depois que você chega aos 50, mas muda. Não sei você. Não é que a gente perca assim, os objetivos da vida, de alcançar alguma coisa, nada disso. Mas a nossa vida, como disse muito bem o Delma, que usou a palavra certa, a gente fica mais seletivo, a gente para antes, pensa, vê se vale a pena mesmo, vale a pena esse preço e tal, aquela coisa toda. Só que nesse decorrer da vida, nossa vida por inteiro, seja a faixa etária que nós tivermos, nós vamos ter que escolher a forma de nós vivermos. Então, seja você aqui da rede teen, seja você aqui da rede jovem, seja você aqui da rede de homens, mulheres, né? Seja casado, seja solteiro, você e eu vamos escolher a vida que nós queremos viver, a forma como queremos viver. Mas nós que somos cristãos, somos servos de Deus, nós temos uma constituição no reino, e essa constituição chama-se Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Porém, mesmo ela mostrando o caminho que nós devemos seguir, ainda assim, eu e você que vamos escolher. Eu e você que vamos tomar decisões. Deixa eu ler com você o texto. Agora que já se ouviu tudo, olha só o final de Eclesiastes. Agora que já se ouviu tudo, presta atenção, vira a sua Bíblia aí, por favor. Se puder colocar o texto aí, isso, obrigado. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Eu não sei como está na sua versão aí. Tem uma expressão diferente em algumas versões. Como é que está na sua versão? Está diferente? Porque todo mundo está usando a NVI aqui? É o dever de todo homem, ok? Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Nós sempre repetimos que a vida ela é feita de escolhas, e é fato, poucas coisas nós não escolhemos na vida. Por exemplo, o ambiente familiar onde nós nascemos, você não escolhe onde você vai nascer. Eu vou escolher, antes de nascer, eu vou escolher onde eu vou nascer. Se você pudesse escolher, o que você faria? Aí você poderia escolher? Não, você não pode, porque esse é um aspecto da vida que nós não podemos escolher. Mas com o passar dos dias, nós vamos começar a construir nossas vidas. E nós vamos começar a fazer nossas escolhas. E isso é importante para nós. É aí que surgem, quando você ainda é novo, né? E você começa a projetar a sua vida, você começa a pensar, eu quero fazer a faculdade tal, quero fazer o curso tal, eu quero ser um empresário, eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero me casar. Eu, por exemplo, quando era adolescente, eu sempre tinha, não faz muito tempo isso, é claro, eu sempre tinha um desejo no meu coração, casar cedo, eu sempre quis casar cedo. Essa coisa de casar muito tarde não era minha praia. Eu sempre falava assim, eu quero casar cedo. E é interessante que a minha referência de casamento da minha casa era péssima. Foi péssima a minha referência, né? Na parte de pai. Mas eu sempre sonhei com isso. Eu sempre disse, eu vou casar cedo.
E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos, eu acho que 16 anos, eu acho que essa idade aí, eu lembro bem, porque não faz tempo isso, e... Né, Carlinhos? Obrigado, Carlinhos. Tem sempre alguém para contribuir com a gente. E... O que eu estava falando? Aí eu lembrei. São 50 anos, irmãos. E aí eu lembro que eu fiz assim, eu comecei a orar. Lembro que nós congregávamos, sabe onde nós congregávamos, querido? Sabe onde? Lembra? Ali no Estefânia. Nossa igreja era no Estefânia, sabia disso? Já, ali no Estefânia teve uma igreja, queridos. Nós já congregamos ali no Estefânia, muitos anos atrás isso. E quando eu estava lá no Estefânia congregando, alguns aqui, alguém é dessa geração aí? Levanta a mão. Quem pegou o Estefânia aí? Levanta a mão, Isaías, você está aí, rapidinho, que eu vi. Tem a galera toda aí. Minha esposa que se converteu lá, ela aceitou Jesus lá. A igreja funcionava no Colégio Estefânia. Tem uma parte ali que hoje está tudo fechado, mas a gente descia as carteiras da escola, fazia o culto e subia as carteiras da escola todo domingo e quinta-feira, eu acho, um dia de semana. Aí na casa da irmã Irineia, dia de semana, quando eu era aqui na escola. Não tinha escola, né? Enfim, eu lembro que eu tinha 16 anos, falei assim, eu vou casar. Eu preciso arrumar uma pessoa para casar. Assim mesmo que eu falei. Preciso arrumar uma pessoa para casar, veja só. Mas a gente não fala isso por maldade, a gente fala isso porque a gente sonha, projeta. Eu tinha 16 anos de idade. Mas eu já estava, com 16 anos de idade, eu já estava na faculdade. Com 16 anos de idade, eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu fui muito cedo para a faculdade. Talvez isso que não deu muito certo para mim. Mas, enfim. E aí, até que veio Eliana. Estamos juntos até hoje. Eu tinha 16 anos, falei, Senhor, eu quero ter uma pessoa para casar. E eu orava mesmo a Deus, né? Era jovem, mas eu falava, Deus, eu quero ter uma pessoa para poder formar minha família, casar. Não tem dinheiro, tem emprego, tem nada, como é que eu vou fazer? Mas eu quero ir. E casamos depois de 3 anos, né? Mais ou menos, nos casamos. Eu tinha, acho que 20, ela 20 também. Mas, enfim, deixa isso para lá. E aí, estamos aí até hoje. Então, nossa vida é assim, que a gente projeta, faz as coisas, aí a gente abre, eu e Eliana já abrimos negócios, já fizemos tanta coisa na vida. A pergunta é, a grande pergunta que nós temos que responder é como eu e você temos construído nossas vidas? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Como temos construído nossas vidas? Porque essa pergunta nos leva a pensar que enfrentamos até problemas espirituais, inclusive emocionais. Porque esses tipos de problemas, eles interferem na construção da nossa vida. E nós temos que ficar atentos a isso, segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia, já em Eclesiastes, já está dando um resumo. Como é que você vai viver a sua vida? Vou dar um resumo para você. Depois que você já ouviu tudo, 300 ministrações, foi a 500 encontros, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é a coisa mais essencial do homem. Na vida do ser humano é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Então ele concluiu tudo ali, porque um dia todo mundo vai prestar contas, ele está dizendo, tudo que é bom, tudo que é mal será revelado, nada ficará escondido, tudo será revelado. E a gente começa a pensar nessa construção da vida. Então alguns aqui, que têm 10 anos de idade ou 11 anos, não sei qual a faixa etária que está aqui hoje com a gente, acho que é a partir de 11 anos, né? Já está pensando na vida. Eu sei que pensam de forma diferente de Delmo, que já está em outra fase da vida. Está tomando terceira dose. E aí... E aí a gente começa a ver as coisas, então, de uma forma diferente. Agora, esses problemas que nós apontamos aqui, eu quero tentar apontar para você um problema, ou talvez 2, e depois a gente continua essa conversa, porque eu não sei até onde essa conversa vai parar, não. Mas o Espírito de Deus tem algo para o nosso coração. E eu lembro que hoje pela manhã a gente estava na reunião de conselho fiscal, aí eu fui, eles estavam lá já fazendo o check-up lá das notas fiscais, e eu escrevendo, antes deles começarem, eu já estava... Aí eles entraram e falei assim, rapaz, aqui, ó, estava lá no estacionamento, e Deus já foi colocando no meu coração que, para a mensagem de hoje, que eu já tinha na mente, mas não sabia como passar isso para o papel, fui escrevendo, cheguei em casa, que fui organizar. O
primeiro problema que nós temos que resolver é o problema da culpa. O problema da culpa. Mas que isso, pastor? Romanos 3, 23, um texto muito, muito conhecido da Bíblia. Se você quiser abrir sua Bíblia, diz assim: todos pecaram e separados ou destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Glória de Deus aí significa o quê? Presença de Deus. Então, já existe aqui um juízo para nós. Ele está dizendo, todo mundo pecou. Todos pecaram, todos. Quem está aqui dentro, quem está lá fora, onde estiver, todos pecaram. E todos pecaram e todos então se tornaram separados da presença de Deus. É fato, está escrito aí na Bíblia. Ou seja, nós quando nascemos, já nascemos com uma natureza pecaminosa. É interessante isso. A partir do primeiro momento que nós começamos a fazer escolhas, seja a coisa mais simples do mundo, nós começamos a demonstrar nossa natureza pecaminosa. Você pega uma criança aí, pode ser um bebê, ela começa a revelar isso de forma inconsciente, não é porque ela é consciente daquilo não, ela está de forma inconsciente. Às vezes tem criança que pega uma coisa, você vai perguntar, onde é que está o negócio? Não sei, mas você nunca ensinou ela para mentir, você nunca falou para ela mentir, mas ela fala, não sei, porque ela, quando você fala onde está, ela fica com medo, e quando ela fica com medo, a defesa dela é, não sei. Lembra do Éden? Foi a mesma coisa. De onde você está? Sou mulher, não sei. Não, Caim, Abel. Caim, cadê seu irmão? Não sei. Eu tinha matado o irmão. Não sei. A gente nunca sabe. Então, nós começamos a revelar essa natureza. O que acontece? Eu quero que você entenda o seguinte. Cada um aqui irá responder por seus pecados individualmente. Cada um de nós responderá por seus pecados de forma individual. Eu não vou responder pelos seus e nem você vai responder pelos meus. Vamos lá em Ezequiel. Agora a gente vai ler um texto bem grande, tá? Então eu preciso que você me acompanhe agora. Ezequiel capítulo 18. Olha só o que esse texto vai nos ensinar. Ezequiel 18. Vamos lá, podemos? Ezequiel capítulo 18, está na Bíblia. Está aí, você vai achar. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos lá. Essa palavra do Senhor veio a mim. Deus falando então a Ezequiel, o profeta. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio em Israel, sobre Israel? Acharam aí? Amém? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos, Deus está falando, e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele
viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos, então, que esse homem, o texto está dizendo aí, continua, ok? Suponhamos que ele tenha um filho violento. Então, esse homem justo, que anda em retidão com o Senhor, vamos dizer que ele tenha um filho violento. Olha só o que está dizendo o texto. Que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, ele contamina a mulher do próximo, ele oprime os pobres necessitados, ele comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não, diz a palavra de Deus. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza, será morto, e ele será responsável por sua própria morte. De quem ele está falando aqui? Do filho daquele que anda em retidão. Vocês estão lendo aí comigo? Amém? Mas vamos continuar o texto. O texto é longo, tá, queridos? Vamos lá, você que gosta de Bíblia. Mas suponhamos, então, outra hipótese, que esse filho tenha ele mesmo, olha só, um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. O que ele está falando aqui? Vamos lá. Tem o pai que anda em retidão, mas apesar do pai andar em retidão com Deus, o filho anda longe de Deus, apesar de ver o pai andar em retidão. Só que esse filho que está andando longe de Deus, também tem um filho, e esse filho decide andar em retidão como seu avô. Entenderam o texto aí? É isso que ele está dizendo. Então, suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora veja os pecados do seu pai, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Ele não morrerá devido à iniquidade de seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota, fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Todo mundo perguntou, olha, se o pai aprontou, o filho agora vai ter que pagar o pato. Por que ele não tem que pagar o pato? Deus está falando aqui, ó. Uma vez que o filho, o que é justo e direito, e teve cuidado de obedecer a todos os meus mandamentos e decretos, com certeza esse filho viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Olha só o que está escrito. A justiça do justo lhe será creditada, crédito, favor. Mas a impiedade do ímpio lhe será o quê? Cobrada. Mas, vem outra hipótese. Você que gosta de Bíblia, vamos lá. Se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, ou seja, é um ímpio, abriu o coração para Jesus, se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Aqui ele está falando de uma conversão, alguém que vive o pecado e de repente abriu o coração. Ele está dizendo, esse não morrerá, porque ele se arrependeu. Não se terá lembrança, olha só o que Deus está falando aí, queridos. Você que gosta de Bíblia, vamos lá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Eu vou repetir para você
que fica aí com sentimento de culpa porque cometeu uma falha, um erro, e fica, meu Deus, vou carregar isso pro resto da minha vida, e não sei o que, esse peso. Deus está dizendo, se você se arrependeu, se você abriu o coração, o texto é claro, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Você está entendendo o que está escrito aí, queridos? Deus está falando assim, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. O diabo vai lembrar, você vai lembrar, sua família vai lembrar, seus amigos vão lembrar, os ímpios ainda vão lembrar, mas Deus disse, não me lembro mais. Você está perdoado. Aleluia. Esse é o problema da culpa que muita gente enfrenta. Mas vamos lá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Esse é o que agrada o coração de Deus. Se porém, aí vem, olha só, hein? Se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, aí Deus pergunta, esse justo deverá viver? Aí Deus responde, nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Ele está dizendo, é consequência. Isso é justiça. Ele cometeu um ato, ele vai sofrer as consequências. Está escrito aqui. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são justos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano o Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano. Essa morte aqui está relacionada à morte eterna, tá, queridos? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Aleluia. Aí vem a seguinte pergunta: de quem é a culpa por eu estar vivendo essas crises? Agora é uma pergunta pessoal. Você tem que responder. De quem é a culpa por eu estar vivendo essas crises? De quem é essa culpa? De quem é essa culpa? É minha. O que o texto está dizendo? Cada um responderá por si. Cada um dará contas por si. Então, eu estou enfrentando crises. Algumas dessas crises, elas são causadas, na sua maioria, por situações que nós plantamos. Vou dar um exemplo, até enfermidades. Quando eu estava enfermo, quando eu fiquei enfermo, eu não fiquei enfermo porque tinha uma porção de problema na igreja. Problema nós vamos ter para o resto da vida, queridos. O problema foi que eu não me tratei na hora certa com a pessoa certa, da forma certa. E aí isso me causou um problema, uma crise, que eu poderia ter evitado se eu tivesse feito a coisa certa, no tempo certo.
Alguém vai dizer, meu Deus, eu estou aqui, né, com 30 quilos acima do peso, não estou aguentando. No lado do louvor, eu dou 2 pulos, nem saio do lugar. Eu preciso no médico me tratar. O que está acontecendo com você? A culpa é de quem? É sua. É minha. A gente não se cuida. Come o que tiver na frente, bebe o que tiver na frente. Claro, tirando a bebida alcoólica, é óbvio. Em nome de Jesus, né? E vai bebendo refrigerante à vontade. E aí depois, meu Deus, estou aqui. Meu coração. Não se cuidou. De quem é a culpa por eu estar vivendo certas crises? Certas crises. É claro que existem situações que vêm, uma enfermidade chegou à tua porta. Você plantou para isso. Tem algumas que não, querido, que acontecem. Nesse mundo nós estamos sujeitos, infelizmente. Mas Deus vai te sustentar. Então, de quem é a culpa de eu estar enfrentando essa crise hoje? É minha. Não são todas as crises que a culpa é só minha. Mas a maioria delas, sim. Agora, olha o exemplo de Davi no Salmo 51. Vamos ao Salmo 51. Salmo 51. Todo mundo aqui sabe que Davi estava lá e tal, no seu palácio, o pessoal guerreando lá, ele, não, vou ficar por aqui. Aí você já sabe da história, que ele olhou lá da janela, aí viu Batseba se banhando, e ele falou, opa, é agora. Aí arrumou o esquema lá, e deitou-se com Batseba, que era a esposa de um soldado fidelíssimo a ele, e ele cometeu esse adultério, e ela ficou grávida, e você sabe da história, até que Natan chega lá um dia, depois de alguns meses, depois o marido de ter matado como é o nome dele? Urias, ter matado Urias com a espada dos seus inimigos, ele armou aquele esquema todo lá, ele pensando que está tudo bem, chega Natan, fala, Natan, chega para Davi, Davi, eu tenho uma história para você, e você já sabe da história. Quando Davi é confrontado por seu pecado, no Salmo 51 ele vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Não é à toa que Davi era segundo o coração de Deus. Davi tinha a leitura do coração do Pai. Ele sabia fazer a leitura do coração de Deus. Ele tinha essa intimidade que, apesar de ter intimidade, ele não vigiou, caiu, mas ele sabia do que Deus iria fazer. Ele entendia e sabia dessa relação com Deus. Davi fez o que aqui, queridos? Escuta isso. Davi assumiu a sua culpa por seus atos. Davi não ficou aqui justificando o injustificável. Ah, Deus, sabe como é? Eu estava lá sozinho, né? A carne é fraca. Você sabe que a carne é fraca. Davi não ficou dando papo. Davi não ficou enrolando, fazendo rodeios. Davi chegou e falou assim, a culpa é minha. Contra ti eu pequei e pronto. E o Senhor pode me julgar. E o Senhor pode me condenar. Mas ele começa o texto, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque ele sabia da misericórdia de Deus. Ele conhecia o coração do Pai. Ele sabia que ele estava condenado, ele tinha certeza. Eu estou morto, estou condenado. Eu vou buscar, só tem um jeito, me arrepender e clamar pela misericórdia. E como ele sabia do coração do Pai, ele chega, tem misericórdia de mim. Ele começa a oração já dizendo isso. Mas ele reconheceu, ele mesmo fez a sua escolha, e ele sabia que a partir daquele momento, ele teria que administrar as consequências de suas escolhas.
Ele já sabia disso. A única coisa que ele precisava era: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque eu já sei o que vai acontecer. Tem misericórdia de mim. O que aconteceu na família de Davi? Depois disso, aconteceu um rebuliço. Irmão matando irmão, o irmão estuprando a irmã. Olha só. O filho se levantando contra ele, e aí o filho tendo que ser morto pela espada dos seus guerreiros, e ele tem que sofrer a morte do filho escondido, porque não podia chorar na frente do povo. Ele viveu até morrer com essa dor. Consequências. Ele sabia disso. Só tinha uma coisa que o mantia de pé: a misericórdia de Deus. Era a única coisa. Ele sabia que a misericórdia de Deus durava para sempre. Ele sabia que Deus era misericordioso. Lembra quando ele cometeu aquele pecado lá de contar o povo? Lembra disso? Aí Deus falou assim: eu vou te apresentar foram três? Acho que foram. 3 opções para você. Aí falou: você quer que morra pela mão dos seus inimigos, até não sei o quê, ou você quer que a espada do Senhor venha? Aí ele falou assim: prefiro que o Senhor venha com a sua espada. Aí ele diz lá: porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Nossos inimigos não são. Eles vão nos matar até o último. Mas o Senhor é misericordioso. Aí o que aconteceu? Veio a espada do Senhor e começou a morrer gente lá. De repente ele falou: Deus tem misericórdia. Aí Deus para. Ele já conhecia o coração de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Ele já sabia. Tinha um limite. Ele sabia que se ele se arrependesse, Deus iria perdoá-lo. Aleluia. Agora deixa eu falar algo para você, para a gente poder encerrar hoje. Esse problema da culpa geralmente atrai um outro problema. E um problema muito sério que nós estamos vivendo, mas isso é lá do Éden. A transferência de responsabilidade. Entenda isso. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Aí Deus veio procurar Adão, estavam escondidos. Aí o que Adão fala para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Fazer o quê? Perceba que claramente Adão estava transferindo para Deus a responsabilidade, a culpa do seu próprio erro. Então essa questão de transferir responsabilidade para os outros já vem lá do Éden, queridos. E nós somos especialistas em fazer isso. Adão teve a cara de pau de fazer isso com Deus. Imagina a gente. A forma mais comum de tentarmos justificar nossos erros é transferirmos a responsabilidade. Diante de Deus, no momento do julgamento, nós seremos julgados por nossas escolhas e não pelas escolhas dos outros. O dia que nós estivermos diante do Pai, na hora do juízo, nós seremos julgados por nossos atos, não pelos atos do outro, não do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, de sua mãe. Cada um será julgado por seus próprios atos. Você não vai chegar lá e vai dizer: ah, Deus, sabe como que é? Eu não quis servir o Senhor, eu não dava certo porque tem uma opção de crente que era tudo ímpio, sabe? Que vacilava, eu conheci uns crentes lá, que vacilava pra caramba, então eu larguei a igreja, larguei o Senhor, porque não, que adianta? Aí vem com esse papinho de o outro era responsável por aquilo que eu estou vivendo. Sabe o que Deus vai falar para ele? E daí? O erro dos outros, escuta isso, não alivia nossas culpas. O erro que o outro cometeu não é alívio para nossa culpa. Já viu como a gente quer sair fora de alguma coisa e fala assim: pô, minha empresa não está crescendo. Ah, mas eu estou sabendo que ninguém está crescendo também. A gente faz o quê? Que alívio, né? O erro dos outros não alivia nossas culpas. A transferência de responsabilidade foi justamente o que Adão falou para Deus.
quando por este foi confrontado. Cuidado, meu irmão. Quem tem que ler Bíblia é você. Pastor não tem que ficar mandando café pastoral para você só ouvir o café pastoral e ficar... Aí se o pastor não manda café pastoral, você não lê Bíblia, você não ora, você não faz nada. Quem tem que buscar Deus é você. Quem se arrepender pessoalmente é você. Quem tem que viver em santidade é você. Eu tenho que fazer isso na minha vida, e você tem que fazer com a sua. A Bíblia está dizendo, aquele que pecar, esse morrerá. O pai não responde pelo filho, nem o filho responde pelo pai. Cada um assumirá a sua responsabilidade. Agora, deixa eu lhe falar algo muito importante. Nossa responsabilidade pessoal, e a gente precisa pensar que essa responsabilidade pessoal gera efeitos na vida dos outros. Senão a gente vai pensar assim, então eu vou fazer o que eu quiser, eu não tenho responsabilidade nenhuma, né, com a atitude do outro. Não é nada disso, porque a Bíblia é claro. Olha só o que diz Mateus capítulo 18. Vamos Mateus capítulo 18, 6 e 7. Olha Jesus falando. Mateus 18, a partir do versículo 6 e 7, né? Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Ô jovem, quem está falando aqui? Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus, que ele morreu na cruz e ressuscitou. Jesus, por amor por mim, você está dizendo, se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, ele está dizendo que há uma responsabilidade da nossa parte. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho. Já viu pedra de moinho na Israel? Quem já foi sabe. No pescoço. Não tem jeito, meu irmão. E se afogar nas profundezas do mar. Jesus está mandando a gente cometer suicídio. Porque o que ele quer nos mostrar é que quando nossa responsabilidade é deixá-la de lado, achando que eu posso viver de forma egoísta, sem pensar que as minhas atitudes não vão mover a vida dos outros, eu estou cometendo um suicídio. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Que o Espírito está te conduzindo? Ele está dizendo o seguinte, cada atitude minha, eu vou responder por mim mesmo. Porém, a minha responsabilidade pessoal, a minha atitude, ela envolve a vida de outras pessoas. Elas não vão poder se justificar porque eu errei. É fato. Mas Deus irá cobrar da gente. Deus irá cobrar de mim e de você a consciência dos efeitos de nossas atitudes ou a nossa omissão. Não é só aquilo que a gente faz de errado, não. A nossa omissão também. Quando eu deixo de fazer o que eu preciso fazer na vida de outras pessoas, é algo importante na nossa vida quando a gente tem essa consciência. Nós falamos isso no grupo da equipe essa semana, achei muito legal esse pequeno debate que nós tivemos, né? Bíblico em relação a isso. E aí, o pastor Marcos até citou alguma coisa interessante. É bom quando nossa consciência nos mostra das nossas culpas. Por quê? Porque nos mostra que isso é uma blindagem para nós. Eu até falei, esse tipo de atitude, nossa consciência, ela nos blinda da soberba, do orgulho, da prepotência. Nos blinda, nos ajuda a superar isso. Quando eu tenho a consciência de parar e pensar que, se meu irmão está mal, que tipo de influência eu tive na vida dele para ele estar assim? Vocês estão entendendo isso, queridos? Quando eu tenho esse tipo de consciência, quando isso me pesa, eu posso não ter feito nada, mas é uma blindagem para mim, porque senão eu vou ficar soberbo, orgulhoso, prepotente, vou começar a julgar as pessoas. Eu estou me protegendo.
Eu não tenho responsabilidade porque o pastor Rogério faz, é problema dele. Ele vai responder diante do Pai. Mas se ele cometeu o pecado, a responsabilidade é dele, não é minha. Mas eu também tenho que parar e pensar, eu fiz algo para ajudá-lo? Eu fiz algo para poder ajudá-lo? Fiz, então estou tranquilo. Não fiz, também é responsabilidade minha. O que ele fez, ele vai responder por ele mesmo. Ele não vai poder diante do papai lá, né, de Deus, falar assim, o pastor não me procurou, o pastor não me ajudou, o pastor não sei o quê, o pastor não estava comigo, o pastor não me aconselhou, o pastor não quis me atender, o pastor não sei o quê. Ele pode dizer isso quantas vezes quiser, Deus vai falar, você vai pagar por aquilo que você fez. Pronto. Deixa que lá com Wagner eu resolvo. Lá é outro caso. Mas não se justifica com isso não. Ninguém vai diminuir sua pena por causa disso. Vocês estão entendendo, queridos? Aí a gente olha para isso tudo, a gente está pensando sobre como nós estamos construindo a nossa vida. Porque nós começamos a viver uma vida, muita gente vivendo como vítima de tudo. É um vitimismo, irmãos. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe. Eu sou assado porque meu tio e minha tia. Eu sou assim porque eu não estou por causa do pastor, da pastora. Não sou assim por causa do meu líder e minha líder. Irmão, vamos parar com esse espírito de vitimismo aí. Se for desse jeito, se for assim, eu já estava, tchau e benção há muito tempo. Já fui enganado, já fui traído, já fui caluniado, já fui desprezado, já fui humilhado por discípulo. Se fosse pensar assim, não estaria com vocês aqui hoje. Mas há algo que é mais forte. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a mentalidade de Davi. Sabe qual é a solução para a gente? Só tem uma solução: o perdão. O perdão é o caminho de restauração em todos os sentidos. O perdão de Deus nos é dado quando nós nos arrependemos de forma genuína, então Ele nos liberta da condenação eterna. E essa foi a ação de Deus para conosco. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Se não fosse isso, Carlinhos, você e eu não estaríamos aqui. Se não fosse isso, Eliana, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Ele deu prova do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. Ele está pronto a nos perdoar, sim. Só tem um jeito, queridos, para resolver isso. Arrependimento e perdão, não tem outro jeito. Não tem outra solução. A nossa negligência no relacionamento humano quanto ao perdão, quando a gente negligencia essa questão do perdão, ela nos joga numa prisão espiritual e também emocional. Não é só espiritual não, é emocional também. Você pode vir para a igreja, levantar a mão, pular, dançar, mas suas emoções estão todas destruídas, você não se relaciona direito com as pessoas, não confia em ninguém, você fica julgando as pessoas, e você se acha melhor do que os outros, e enfim, aí uma série de coisas vai acontecendo. Por quê? Porque você está aprisionado. E aí a gente fica perguntando, como é que eu estou construindo a minha vida? A vida que eu escolhi viver é essa? Eu pergunto a você, vale a pena, meu irmão, viver assim? Viver em prisão emocional, em prisão espiritual. Olha só o que diz Colossenses 3,13, queridos, olha que texto, irmãos. Suportem-se uns aos outros. O que é suportar, meu irmão? Vamos dizer que Júlio vai pegar o Vitor, da Pamela, e aí Vitor vem correndo e mergulha no pescoço de Júnior
e me carrega 1 quilômetro. Isso é suportar. É aguentar. Alguém vai perguntar assim, pastor, tem limite? Tem. Mas eu não sou capaz de dizer para você qual é o limite. Porque cada um de nós suporta de uma forma. Tem gente que suporta mais, tem gente que suporta menos. Agora, olha só o que ele diz. Suportem-se uns aos outros. Aí ele vai falar. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Agora, só que ele vai dizer uma coisa aqui pesada, queridos. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que nós lemos lá em Ezequiel? Eu não me lembrarei mais das faltas que você cometeu. Olha o nível de perdão que nós temos que viver. É por isso que criança é algo interessante, que elas brigam aqui, em 2 minutos elas estão brincando juntas ali e já esqueceram tudo o que aconteceu. Mas nós não, Cristo. Nós somos tinhosos. Nós somos cabeça dura. A gente é orgulhoso, a gente até finge gostar, finge amar, dá um sorriso só para... Entenda uma coisa, o perdão de Deus não nos torna livres de consequências que teremos que administrar. E até em alguns casos, nós vamos administrar essas consequências como Davi administrou por toda a vida. Infelizmente, isso pode acontecer. A condenação Deus nos livra, eterna. Do inferno Deus nos livra. Mas de algumas consequências Ele não nos livra. Porque são consequências que nós vamos ter que administrar. Não tem para onde correr. Conheço um pastor que é uma bênção, mas uma vez ele se desviou, muitos anos atrás, não era pastor, nada disso, mas era cristão. E os dois, ele e a esposa, se desviaram, ele começou um relacionamento, teve um filho desse relacionamento, e depois o casamento dele foi restaurado. E agora? Ele tem o casamento restaurado, glória a Deus, mas ele tem um filho do outro relacionamento, para o resto da vida. Ele tem um filho para cuidar. Para o resto da vida ele vai ter que administrar essa consequência. A criança é a consequência? Não, queridos. O ato dele é a consequência. A responsabilidade dele vai ser maior do que ele imagina. E carrega esse peso, e vai carregar até Jesus voltar, ou até Jesus o chamar. Então, queridos, nós temos que entender que existem responsabilidades da nossa parte. Tem gente que não assume mais responsabilidade nenhuma. Se faltar para tocar, faltou. Se faltar para dançar, faltou. Se faltar para ficar ali, faltou, bota outro. Se faltar para recepção, faltou. Já tem gente que não está se cantando cabeça com nada, irmãos. Isso eu estou falando de coisas simples, óbvias. Se for na célula, vai. Se não for, também está bom. Não tem... Nós estamos vivendo a geração de que fazemos o que queremos, na hora que queremos, do jeito que nós queremos. Porque se você for para a mídia, se você for para as redes sociais, é essa pregação que você está ouvindo lá, que dá aquela... sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. É verdade. Mas não pense que aquilo que você faz ou deixa de fazer não pode ser algo que vai prejudicar a vida de outra pessoa. Não podemos transferir responsabilidades para os outros. Líder de célula não responde por você, pastor não responde por você, pastora não responde por você.
Antigamente, quando eu era menos maduro, a gente vai amadurecendo com o tempo da vida, né? Menos maduro, como pastor, ainda sou um jovem pastor, mas era mais jovem ainda. No início da minha liderança e tal, eu era pastor, mas não pastoreava a igreja toda. Eu entrava numa crise, irmãos, quando um discípulo se desviava, eu ficava numa tristeza, numa angústia, eu passava mal, eu não tomava remédio disso, daquilo, eu ficava à noite. Eliana sabe disso, é exatamente assim. E eu tinha que ir na casa da pessoa, eu tinha que buscar, eu tinha que fazer, acontecer, que eu não sei o quê. Eu me sentia culpado, irmãos. Se aquela vida se desviasse, eu falava, meu Deus, a culpa é minha. Aí o tempo vai passando. E a gente vai começando a conhecer a vida. Conhecer a palavra, amadurecer com a vida. E aí a palavra vai nos revelando que cada um tem que assumir suas próprias responsabilidades. Eu já tive casos de gente que foi lá, cometeu aí um ato qualquer desse no mundo aí, e aí vem para a igreja, pastor, preciso que o senhor me ajude, sair dessa situação. Tá bom, meu irmão, olha, eu só posso atender terça-feira, não, tem que ser agora. Não, mas eu não posso, só posso atender dia tal. Tem que ser agora. Agora eu não posso. Agora não tem como. Eu aprendi a falar não. Quando eu não posso, eu não posso. Quando eu posso, eu falo. Agora eu não posso. E outra coisa para resolver, que é mais importante nesse momento para mim. Apesar de sua situação ser grave, mas não fui eu que fui lá fazer aquilo lá. Aí depois o pastor não atende. Não estou mais nessa igreja, porque o pastor não me atendeu. Toma vergonha nessa cara, meu irmão. Na hora de deitar lá na cama com o outro, deita. Na hora de se corromper lá, se corrompe. Aí depois vai dizer, é o pastor, eu saí da igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus. Assuma a sua culpa e sua responsabilidade. Tomei Siqueira Júnior hoje. Assuma. Estou brincando, mas é sério, queridos. Só para descontrair, mas é sério. Sabe por quê, Júnior? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente fica doente. Doente mesmo, do físico. Aí até que Deus levantou alguém e falou assim, Wagner, para, senão você vai morrer. Você vai ter um AVC. A gente sofre quando nosso irmão está desviado? Sofre, irmãos. A gente quer que isso aconteça? Não. A gente quer ajudar? Quer. Mas as pessoas precisam aprender a assumir suas responsabilidades e as consequências dos seus atos. E não ficar jogando a culpa em outro. Como que você escolheu viver a sua vida? Vítima de tudo ou assumir seus próprios erros? Eu estou aqui hoje, eu posso errar amanhã. Já errei tantas vezes e vou errar ainda, infelizmente. Mas uma coisa eu tenho vergonha quando eu erro. Eu sinto vergonha. Só que tem gente que virou sem vergonha. Não está ligando mais. Daí, eu fico pensando, o texto de Eclesiastes, depois que você já ouviu tudo, a conclusão é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Pronto, fechou. Não tem mais nada a falar. Por isso eu estou perguntando, como que você escolheu viver a sua vida? Vítima de tudo que já aconteceu? Que realmente gera problemas na gente, gera mesmo, e a gente precisa ser tratado, a gente precisa de busca, a gente precisa de tratamento, a gente precisa disso tudo, queridos. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, a gente tem que fazer, e precisa de ajuda. Deus sempre levanta alguém, e a gente que é servo de Jesus está disposto a ajudar. O único problema que nós estamos tratando aqui hoje é a vida que nós escolhemos, ou seja, eu não posso mais ficar transferindo minhas responsabilidades para os outros.
Eu preciso aprender a assumir minhas responsabilidades. As pessoas do mundo, quando eles olham para nós, igreja do Senhor Jesus, eles não olham o individual, eles olham o coletivo. Eles apontam para o individual, mas condenam o coletivo. Ou seja, se você fizer uma coisa errada ali, a pessoa vai dizer assim, é da igreja lá do apóstolo Wagner. É assim que funciona. É daquela igreja ali renovar, que a igreja só tem doido lá, ó. É daquela igreja ali, ó. Ela, ó, cheia de dinheiro construindo, ó. Daí fica, onde está vindo esse dinheiro? Tadinho, você não sabe nada. Pergunta ao conselho fiscal que você vai saber. Da fé dos irmãos aqui. Da fidelidade dos irmãos. Da honra que os irmãos dão ao Jesus. Porque a gente está construindo junto uma mesma coisa. Então essa responsabilidade não tem jeito, queridos. O mundo nos vê dessa forma. Então quando você dá uma volta ali no mercado e não pagou o que você deve, e não negociou, não acertou e ficou lá, a sua fama é de devedor, sabe para quem sobra? Para a igreja. Mas não só para a igreja não, irmãos. Só não. A gente fica com a fama dos outros. Porque o mundo continua a mesma coisa do Éden. Eu não estou na igreja porque fulano errou, porque fulano pecou. Irmão, nenhuma dessas pessoas vai poder se justificar diante do Senhor por isso. A igreja tem sua responsabilidade e precisa cumprir com sua responsabilidade e vai responder se não cumprir. Tanto nessa terra como na eternidade. Mas assumir a culpa dos outros, não. Cada um responde por seus atos. O que nós temos que fazer? O texto é claro. Arrependam-se e vivam. Como você quer viver? Arrependa-se e viva. Sem ser vítima. Assumindo, Davi foi lá, pequei, vacilei, errei mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vou fazer o quê? Errei. Contra ti somente eu pequei, fui eu que pequei, fui eu que mandei tomar aquela mulher, fui eu que mandei matar o rapaz lá de outro dia, fui eu que esquematizei a morte dele, eu queria que ele morresse mesmo. Fui eu, não foi os soldados, não é a culpa de quem eu mandei fazer lá, que os meus assessores mandaram fazer isso, porque eles sabiam. A culpa é minha. Que Deus ministre ao nosso coração, queridos. Que Deus fale ao teu coração. Nós somos um corpo. Cada atitude nossa, lá fora, ecoa na nossa coletividade. Isso é muito sério. Só que diante de Deus, cada um vai responder na sua individualidade. Diante do mundo, nós podemos ser taxados de muita coisa. Mas diante de Deus, cada um vai responder por si mesmo. E é a vida que vivemos, é que será o resultado disso que nós estamos falando. Então, viva a vida que Deus tem para você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aprenda a perdoar, queridos. Aprenda a pedir perdão. Seja livre, meu querido. Tem coisa que nos incomoda, tem coisa que vai ficar ecoando na nossa mente e que nos incomoda sim, marca a nossa história, marca a nossa vida, mas ela não pode determinar o nosso futuro, e nem o nosso presente. Nós temos que superar isso, nós temos que vencer isso. E nós podemos vencer em Cristo. Ele tem misericórdia de nós, Ele nos perdoa, quando confessamos de todo o coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.